Senhor, povo de Deus. Estamos dando início ao nosso primeiro episódio do Teologia na Mesa. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para conversar sobre um tema que precisa ser dito. O evangelho moderno está doente? Se nós entrássemos em alguma igreja dos nossos dias, conseguiríamos identificar a pregação dos apóstolos? Estamos vivendo um tempo de crescimento numérico, de influência digital e de um crescimento religioso muito palpável nos dias de hoje. Mas uma pergunta precisa ser feita. O evangelho moderno está doente? Comigo aqui, Rodrigo Oliveira, na apresentação, juntamente com nosso querido Ska. Ska, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmãos, todos os ouvintes que estão aí em casa. Deus abençoe, que o Senhor Jesus Cristo conduza nós aí, que possamos fazer um bom trabalho aqui, para a honra e glória dele. Amém. Também aqui com a gente, doutor Tiago Arruda. Outro dia eu chamei ele de biólogo, meus irmãos, mas é biomédico. Tiagão, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor, meus queridos que estão nos ouvindo. Que a paz do Senhor Jesus possa entrar no seu lar e que possamos ter um período de conversa, que o Senhor Jesus possa ser glorificado no nosso meio. Amém. Aproveitando aqui esse momento, né? Esse podcast aqui, aos irmãos que estão nos ouvindo, a ideia é uma conversa, é uma mesa aqui, né? A gente que é crente, a gente que gosta de sentar para comer e conversar, então a gente está fazendo nada diferente disso, só faltou o churrasco, né, Ska? Com certeza. Mas a mesa está pronta, então a ideia aqui hoje é uma Bíblia aberta, uma mesa e a coragem de chamar a verdade pelo nome. Esse é o nosso lema. Nós queremos falar aqui de temas que muitas vezes não são falados dentro da igreja, temas que muitas vezes são evitados, e nós queremos trazer isso, deixar o ouvinte à vontade para ouvir sobre esse tema e trazer ideias, né, para a gente conversar sobre isso. E o primeiro tema do nosso episódio inaugural é esse: o evangelho moderno. Ele está doente? Então eu quero aqui passar para os meus companheiros para que, em uma frase, Ska, o que te preocupa quando você olha para o evangelho atual? A superficialidade, a falta de base, de solidez da palavra. Certo. E você, Tiagão? Bom, irmãos, uma das coisas que vem à mente e que a gente tem vivido muito no dia de hoje e que nos traz a remeter isso é a falta de conhecimento bíblico, tá? Porque muitas das vezes vai ser muito pelo achismo, né? Sim. Aquele movimento do oba-oba, né? É o que está indo no momento. Sim. Mas não tem uma profundidade na palavra. Perfeito. Eu diria que o que mais me preocupa são pessoas apaixonadas pela religião. Sim. Mais para a religião do que propriamente pelo evangelho. Estão mais próximos da religiosidade e distante do verdadeiro evangelho. E para a gente começar esse debate, eu gostaria de ler um texto que está no livro de Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Ora, o que seria da teologia na mesa sem uma Bíblia sobre a mesa? Então nós vamos ler muitos textos aqui juntos. Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Quando a gente fala de evangelho, será que existe outro? Será que tem um outro evangelho além do que nós estamos conhecendo, além do que nós vivemos? O que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Em Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema, ou maldito em algumas traduções. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém, primeiro ele fala dos anjos, né? Mas agora, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou, em outras traduções, seja maldito. Então, o apóstolo Paulo
já orientando a igreja da Galácia, diz que se alguém, ou até mesmo um anjo descer do céu, porque tem muita gente vendo anjo por aí, né? Tem muito pastor vendo anjo, tem muito líder religioso vendo anjo, mas se um anjo descer do céu e lhes anunciar outro evangelho, maldito. Scar, o que você nos diz aqui desse contexto bíblico que nós acabamos de ler? Vamos começar pelo autor, né? O apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta no ano 49 da era cristã. E o tema dela é salvação espiritual e liberdade através da graça, né? Por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Além dele não há salvação. O que estava acontecendo ali naquele contexto? Quando Paulo chega na Galácia, supostamente ali era uma terra onde foi colonizada no 3º século, né? Pelos gauleses. Supostamente é isso que diz a história. E quando Paulo chega ali com o evangelho, funda a igreja. Mas quando ele sai dali, chega um povo judeu para destruir, para mutilar o evangelho, querendo colocar outro fundamento além do que é Jesus. Qual era esse fundamento? Esse fundamento eles acreditavam e pregavam que tinha que passar pela circuncisão do antigo rito mosaico, que não tem mais utilidade nenhuma, esse tipo de rito, além de festas e alguns elementos do judaísmo, que para os dias de hoje não serve mais para nada isso. Sim. Certo? Então, Paulo escreve com o propósito de quê? Aquele que anuncia outro evangelho, além daquele que eu vos já anunciei, pode ser um anjo do céu ou qualquer um outro, que seja anátema. Perfeito. Por quê? O evangelho de Cristo, ele transforma do interior, reflete ao exterior. O que a circuncisão ela é, nada mais nada menos que um rito que reflete um pacto do exterior, que é cortar o prepúcio, que era um pacto feito desde dado a Abraão, que Abraão passou pela circuncisão. Do 8º dia do nascimento, né? Isso, do 8º dia do nascimento da criança. E supostamente aqueles que aderiam à fé judaica, também independente da fé, poderia estar com 100 anos, tinham que passar por esse rito. Então o apóstolo Paulo mostra que quem vos anunciar outro evangelho, além do que ele já vos anunciou, que seja anátema. A nossa salvação está firmada em Cristo Jesus pela graça e pela fé mediante o Senhor Jesus. Então vale ressaltar que a nossa salvação não precisa de muleta. Não. Não precisa de ritual, você não precisa ajudar, você não precisa fazer nada. Até vale aqui, ó. Nada. Nada do que você fizer te torna salvo. Nada. É a graça mediante a fé. E aí a gente trazendo isso para os nossos dias, falando do evangelho moderno, se a gente procura essa doença no meio, falando um pouco dos judaizantes, tem acontecido isso no nosso meio. Você consegue, né, Tiago, procurar em alguns líderes religiosos, em alguns homens que pregam o evangelho, usando o kippá, o talit, né, trazendo costumes judaicos dentro da igreja. A Arca da Aliança, esqueci como chama o shofar, enfim, o candelabro, o menorá. Então, em que isso agrega? Qual é o perigo da gente trazer isso para dentro dos nossos cultos, Scar? Apostasia. Nada mais, nada menos que isso, apostasia. Se nós retornarmos no velho judaísmo, nós temos que manter todo o ritual. Como o Rodrigo disse, uns usando kippá, talit, esses ritos judaicos. Aquela capa judaica, nada mais, nada menos, é para a oração do judeu ortodoxo. O que Jesus disse? Quando orardes, entra no teu quarto, encosta a porta e fale com o teu pai secreto, que ele já sabe o que você necessita. Você aí que tem costume de usar essa capa judaica, esse ornamento estereotipo, essa kippá na cabeça, fique sabendo que você não teve um encontro com Jesus, tá? Desculpa falar isso para você. Você está negando Jesus, tá bom? Além de enterrar azeite no monte. Devemos esses tipos de prática no nosso meio hoje, Rodrigo. Sim. Enterrar azeite no monte. Uso de ungir objeto. Arca da Aliança, como você acabou de dizer.
Isso aí não está dentro do contexto do cristianismo. Tudo isso lá atrás é sombra do que havia de vir, que é Cristo Jesus, que é Ele que é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Você que está dentro de um lugar desse aí, que tem essas práticas, eu falo para você, procure outra igreja, não uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja bíblica, saia desse lugar, antes que você afunde junto com esse líder aí. Olhando por esse lado, nos dias de hoje, talvez não chamamos de outro evangelho, mas um evangelho adaptado, né? Isso. Porque tá difícil abrir a Bíblia e pregar, de fato, o texto. Na verdade, tipo assim, se a gente for olhar para o nosso contexto, do nosso dia a dia, tem igreja para todos os tipos de gosto, não é isso? A pessoa, na verdade, ela tá indo para um meio, aquilo que satisfaz o ego dela, e não buscando o verdadeiro evangelho, aquilo que confronta e te leva ao arrependimento. Que esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas, Scar, a gente seguindo aí a linha, o que a gente pode ver muito hoje? Um evangelho de prosperidade, não é isso que se prega? Vem que Jesus vai dar, vem que você vai receber. Na verdade, é como se fosse um distribuindo. E o evangelho não é só isso. E não fica por aí, vai para o triunfalismo, para o autoajuda. E quando, na verdade, Rodrigo, o evangelho de Jesus, não que o evangelho é simples, mas a forma de se entregar a ele não tem segredo. Verdade. Não tem segredo. É simplesmente você abrir a Bíblia e dizer o que é que Jesus fez. Que o maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. E não estou dizendo aqui que você ser uma pessoa próspera, Rodrigo, ou Scar, ou até quem está nos ouvindo, está errado. Não. Mas isso são consequências do seu trabalho, fruto daquilo que você tem implantado. Mas não dá para a gente trazer isso para o dia de hoje e dizer, vem que Jesus vai te dar. Porque, na verdade, a maior, podemos dizer, dádiva, ele já deu para a gente na cruz do Calvário. Exatamente. Verdade. Exatamente. Não é isso? A maior riqueza que nós temos é a presença do Senhor, né? Exato. Nossa vida. Mas Deus não abomina você ser rico. Ele não quer que você tenha um apego ao dinheiro. Sim. Que é a causa de todos os males. Todos os males, como nós vemos o menino rico, né? Sim. Mas assim, o que a gente vê muito é no sentido, tipo, uma campanha pela prosperidade. Não é isso. Não. E foca-se em cima daquilo. Na verdade, fazer com que a pessoa entenda que, tipo, se você fizer isso, você vai receber isso. Não é troca. Identificamos, então, o evangelho doente. Eu posso falar que no começo da minha conversão, eu entendia que era isso. Porque era-se pregado isso. Nos evangelismos, né? A gente aqui já participou de muito culto ar livre. Sim. Fiz muito culto ar livre, muito. E às vezes eu via pessoas pregando assim, ó, Jesus, ele pode resolver todos os seus problemas. É verdade. Sim. É verdade. Mas olha só como que nós, num perigo de apresentar Cristo como um resolvedor de problema, como um homem que vai abrir as portas que você precisa, que vai levantar a sua empresa e que vai... Não. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele é pregado que Jesus ele traz salvação aos homens. Esse é o verdadeiro evangelho. Ele pode resolver seu problema? Pode. Ele vai? Se ele quiser, ele vai. Senão você vai passar, meu querido. Você vai passar por luta até o último dia da sua vida. O importante é você morrer com Cristo. Salvação. Pasmem. Jesus não veio na terra para fazer milagre. Isso fez parte do pacote, cara. Jesus veio para salvar a humanidade do pecado. Teologia da prosperidade... Vem que você vai ser próspero. Vem que você vai ter casa, carro, empresa, milhões de... E vai. Quer dizer, de conversão ninguém fala. De pecado ninguém fala. De arrependimento, nada. Esquece. Mas se você for rico, você tem Deus na vida. Isso. Se você estiver passando por uma dificuldade financeira, você está em pecado. Como assim? O que está acontecendo com o evangelho? A teologia da prosperidade, ela avalia as bênçãos de Deus na sua vida conforme os seus bens material. É o materialismo total. Conforme a sua condição financeira. E a gente não pode medir por isso. Não. Isso não é um termômetro. Porque que fique claro aqui pra gente e para o ouvinte que está nos assistindo, se Jesus fizer,
Ele é Deus. Ponto. E se não fizer, continua sendo Deus do mesmo jeito. Porque não dá pra gente trabalhar no sentido de barganha, troca. Não é isso. Ele nos chamou para servi-lo, não é isso? Sim. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue. Ele não falou, vem, tipo assim, ó... Vem que eu vou te bancar. Não é desse jeito, verdade, não é dessa forma, né? Mas, se a gente parar para pensar hoje, Scar, Rodrigo, se João Batista fosse pregar nas nossas igrejas no dia de hoje, como seria? Não ficava um. Será que ele ia ser uma das fotos no cartaz? Pregando hoje no Congresso, pastor João Batista. Aí embaixo dele, convertei-vos, raça de vibra. O slogan dele era esse. Convertei-vos, raça de vibra. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Verdade. Né? Não ia ter ninguém na igreja. Então, a teologia da prosperidade surge com o Robert McAllister. Eu vou passar aqui para o Scar falar um pouquinho desse abençoado, mas você que nos assiste, identifique o que está acontecendo aí na sua igreja. De repente, o evangelho aí está doente e você não percebeu. Vamos lá. O início de tudo isso aí começa no final da década de 50, com um missionário canadense por nome de Robert McAllister. Ele vem para o Brasil, ele se instala no Rio de Janeiro e funda uma igreja chamada Igreja Nova Vida. E ele abre um programa de rádio, evangelização pela rádio. E ele pedia muito dinheiro, essa é a realidade. Pedia muito dinheiro para campanha, para comprar isso, para comprar aquilo, tal. E passado um certo tempo, algum desses membros ali, né, que hoje são dois líderes grandes aí, de duas denominações, bem dizer, as duas maiores denominações neopentecostal do Brasil, né? E esses dois saíram, inclusive o que é líder da maior aqui no Brasil, né? Ele alegou, e falando, Robert, eu vou fazer coisas que você nem imagina. Você me ensinou a pedir dinheiro. Então eu vou usar isso e você vai ficar espantado com aquilo que eu vou fazer. E hoje nós vemos aí o que aconteceu, né? Muitos já perceberam quem que são eles, né? Sim. E ao decorrer do tempo, de todos esses anos aí, não foi somente a teologia da prosperidade no qual ele adotou, né? Esse que foi membro do McAllister. Sim. O que ele fez? Ele abraçou princípios do Kenneth Hagin, daquele pastor americano, que é um herege. Outros adoradinhos pelos brasileiros aí. O Benny Hinn é outro também. Não Infelizmente. fala assim do Bom Dia Espírito Santo. Aquela é porcaria. Rasga, joga fora. Marcou uma geração, não foi? Desinformados por Bíblia, né? É isso. Pessoas que não querem ler a Bíblia. Gostam mais de experiência. Como nós vamos passar por isso aí, não vamos falar. Sim. Né? Mais à frente a gente comenta. Isso. Então, o que aconteceu? Eles adotaram a teologia do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, o Benny Hinn. Qual que é a teologia do Kenneth Hagin? Aquilo como foi falado aqui, triunfalismo, você não pode ter luta. Se você está passando por luta porque você está em pecado, isso é errado. Deus permite luta na nossa vida. Deus permite a prova. No capítulo 1 de Tiago é bem claro, o Senhor nos permite prova, para nos testar, para nos provar, para que nós amadurecemos. São as aflições de um justo. Isso, mas o Senhor nos livra de todas. Pronto, quer dizer, vai ter ou não vai? Vai passar, vai passar, sempre. Só que para essa teologia, quando você passa por isso, é que você está em pecado. Está em pecado. E ainda outra coisa que entrou no meio de nós. Você que já foi no monte orar aí, encontrou com a tal da unção do riso, cuidado com isso aí, viu? Você não é unção do Espírito Santo. Caso contrário, você me mostre na palavra que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Essa coisa da unção do riso, isso é uma coisa mais diabólica, mais satânica que está no meio do evangelicalismo brasileiro. Abre mão disso aí. Venha conhecer o verdadeiro evangelho através da palavra de Deus. Amém? Abandone isso aí. Isso é nada mais nada menos que uma manifestação demoníaca. Eu já presenciei isso aí de tete a tete, frente a frente. Tá bom? Afasta disso aí. Viva um evangelho saudável. Procura ter estudo bíblico.
ir uma escola bíblica dominical e também analise quem está pregando para você também. Tá bom? Então, podemos dizer que devemos voltar ao arrependimento. Ao arrependimento. Entender exatamente o que é o Evangelho, se render Isso. a Cristo e buscar o verdadeiro entendimento. Não é assim, Rodrigo? O Tiago até tocou num ponto, a gente já começa a pensar aqui sobre os sintomas, então, de uma igreja que está doente. Exato. Então, se o evangelho moderno está doente, obviamente a igreja também está doente. Então, o primeiro sintoma que a gente poderia trazer aqui para a mesa é exatamente isso. É a falta de arrependimento. Um evangelho sem arrependimento. Uma pregação bíblica que não prega o arrependimento. Um pastor que não ensina o arrependimento. Uma instituição religiosa que não ensina o arrependimento, ela está doente. E o evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 3, diz assim: não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Sim. Se não houver arrependimento, é dois caminhos, meus queridos. Não tem purgatório, não tem meio termo, não tem como você tentar deixar para depois, mas é céu ou é inferno. Se você não se arrepender, você vai perecer. Isso mesmo. Não tem outro caminho. Até eu gosto de brincar, falar que purgatório é um cachorro purguento, né? Isso aí não tem base na Bíblia, pode esquecer. Isso aí vem do romanismo antigo e isso aí nós não podemos acatar. Mas pegando um gancho aí, nesse texto que o Rodrigo leu aí, sobre a questão de voltarmos ao arrependimento, o que a gente vê hoje, na verdade, grandes templos, na verdade, e, por que não dizer até os seus líderes, se vangloriando pelo número de membros, pelo valor aquisitivo que se entra na sua igreja, saldo financeiro, podemos dizer assim, que é uma coisa que dá nojo, mas enfim, muitos medem a temperatura da sua igreja pelo saldo financeiro ou pela sua estrutura, tá? Mas uma coisa que a gente tem que trazer à memória e entender o que mostra realmente a saúde espiritual de uma igreja é o que o Rodrigo disse aqui, ó, é o arrependimento. Se não existir o arrependimento, parou com tudo. Perdeu a origem do verdadeiro evangelho. Então você está falando para mim que se uma igreja está crescendo, não é um sinal que está saudável? Não é saudável, porque aí um crescimento fora do normal, ele passa a ser um inchaço, tá? E não um crescimento. Porque, vamos lá, se a gente partir por um inchaço, tudo que incha, ele vem de uma inflamação. Isso é uma doença, ele vai inflar. Mas, ao ser tratado ou receber um remédio, ele vai se reduzir e vai voltar ao seu estágio normal. Já um crescimento, ele tem algo gradativo. Entendemos de uma criança. Ela vai nascer ainda como um bebê e vai recebendo os seus primeiros alimentos. E ali ela vai, de uma forma gradual, crescendo. Vai pegando a sua forma. Assim podemos dizer, no seu tempo. Então, vamos olhar aqui. É uma coisa assim, complicada, porque muitas das vezes a gente vê umas situações assim, Rodrigo, vamos lá. Um cidadão, ele vem para o evangelho. Hoje, muitas vezes ele não senta sequer para aprender. E umas coisas até que várias vezes a gente sentado para conversar, porque a gente vê muito a questão do 12 se divide e tal. O que nos preocupa é o quê? Essa galera que se divide fácil, rápido, no sentido de se multiplicar rápido, o que é que ele tem para ensinar? Se você não sentou para aprender, como é que você ensina? Sim. Tá? Então, vamos lá. Essa questão do inchaço, ele pode até parecer algo grande, estrondoso, olhando de uma forma macroscópica, digamos assim, de longe. Até bonito de ver. De se ver, nossa, tá trazendo a multidão, tá arrastando a multidão, legal. Tá? Mas, se você começar a chamar alguém dali e dizer assim, ó, você tem um ID, vai, o que tem para ensinar? Porque muitas das vezes, o que a gente disse um pouquinho ali atrás, a campanha da prosperidade, a igreja vai estar lotada. Mas quando o pastor diz, é o culto do ensinamento, vem, traga a Bíblia, uma caneta, um papel para anotar.
aquela mensagem expositiva, é o Pedro, o Tiago e o João. De fato. Por quê? A pessoa, na verdade, ela está indo no sentido muito mais de buscar para si próprio. E assim, por muito tempo isso foi ensinado dessa forma. E podemos dizer talvez ter um ego da pessoa no sentido de querer só receber e não querer entender de fato o que é o verdadeiro evangelho. Eu estou aqui para servir o quê? Para quê? Para onde eu estou indo? E muitas das vezes é gambelado com qualquer coisa, porque se solta uma coisa ali em cima e fica-se preso àquela situação, tá? Até tem o texto, Rodrigo, vamos ler aqui. 1 João, capítulo 4. João, capítulo, epístola, né? Primeira epístola de João 4:1, que vai dizer assim, ó: Amados, não creeis em todo espírito, mas provai se o Espírito de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vamos lá, se a gente parar para pensar nesse texto, uma exortação para a igreja no dia de hoje, né? Estamos vivendo o ano de 2026. Esse texto não foi escrito na data de hoje, nem a semana passada, nem o mês passado. Então entendemos que esse falso profeta não é novo, né, Scar? Não, já são das antigas. Isso sempre, em todo tempo, existiu. É o bom de falar, né? Então, assim, o evangelho moderno está doente, um sintoma da igreja doente é o evangelho que não prega arrependimento. Aí o Tiago trouxe o texto de 1 João aqui, falando sobre, ó, cuidado, dá uma analisada, né? Verifica o que está acontecendo. Porque aí eu posso dizer aqui que nem tudo que arrepia vem de Deus. Cuidado. Nós criamos uma enquete, né, no nosso Instagram, e nós fizemos a pergunta lá: toda experiência espiritual vem de Deus? E pasme, tinha gente que votou que sim. É por falta de conhecimento. Teve gente que disse que tudo que é espiritual vem de Deus. Então, cuidado, nem tudo que arrepia vem de Deus. Porque o próprio texto que o irmão Tiago acabou de ler, aqui está falando de uma seita chamada gnóstica. Os gnósticos. Eles deram trabalho 150 naquela época, anos para a igreja cristã. 150 anos. Então, o que está falando aqui? Amados, não criar em todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Esse espírito é o que está no pregador. Tem que ver se aquilo procede do Espírito Santo. Ou é o contrário que está lá dentro. Mas aí, vamos lá, Scar, de novo, pegando um gancho. Vamos entender aqui. Então, você está dizendo que aquilo que o pregador está pregando, teoricamente, eu tenho que ter um discernimento de espírito. Para mim entender. E se a gente olhar para o texto, então, a gente vai chegar em Atos 17:11. Quando o apóstolo Paulo está pregando para os tessalônicos, não é isso? E para os bereanos. Mas quando a gente chega exatamente no verso 11 do capítulo 17, ele vai, Rodrigo, parabenizar os bereanos. Porque na medida em que ele pregava, o povo abria a Bíblia e analisava. Opa, tá certo ou não tá certo? E ele, tipo assim, poderia, tipo, no seu egoísmo, olhar e dizer: opa, peraí, tá confrontando? Por quê? Se a gente for olhar no dia de hoje, muitos pregadores, se pegar alguém, ele pregando e alguém com a Bíblia aberta, para ele é uma ofensa. Não é isso? Isso. Até teve um grande pregador, para a gente não citar o nome aqui, que a gente via nesses grandes congressos, ele questionando alguém que estava anotando a mensagem dele. Peraí, seu teólogo de plantão. Ele queria o que lá de plantão? Que todo mundo... Se não fosse um teólogo, né? Engolir qualquer coisa que ele estava dando. isso Teoricamente, o cara estava confrontando o que ele estava ouvindo. E o apóstolo Paulo ensinou exatamente isso. Olha, se a gente for olhar exatamente o texto, vou até ler aqui para vocês. Ó, o 17:11 vai dizer: ora, estes foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e estas coisas era assim. Então, ao invés de um pregador ficar chateado em ver alguém anotando o que ele está pregando, ou talvez conferindo, tem que se alegrar. Ele teria que se alegrar. De fato. Teria que se alegrar, porque ele não é o dono da verdade. Ele é um portador de uma palavra que traz vida, que traz arrependimento. E se ele está exatamente trazendo algo que traz o arrependimento,
ele não tem do que temer. Ou até mesmo no sentido de pensar, vou ser confrontado por isso. Até porque a mensagem não é dele. Não. Né? O pregador, a mensagem não é sua. Você está sendo usado pelo dono da mensagem. Exato. Então, se você distorcer esse texto, eu sinto muito, você está se tornando um falso profeta. Um herege. Né? Mais um herege. Né? E algumas pessoas, alguns líderes religiosos usam esse texto de 1 João 4 para questionar espíritos, né? A gente até abre um parêntese aqui, isso, cara, a gente vê no nosso meio, o evangelho moderno, muita pessoa fazendo, a gente tá fazendo aqui um podcast, né? Sim. Tem gente fazendo podcast com demônio aí, cara. O que tá acontecendo no evangelho moderno? O que está acontecendo com o evangelho moderno? Está acontecendo que ele está doente. E precisa levantar homens que venham refutar. Que venham trazer a palavra para que haja arrependimento. Então, ó, o líder lá perguntando de onde que o demônio veio, de onde vai, o que ele veio trazer, o que ele está fazendo lá. Eu já vi muito isso aí. Eles usam esse texto como base. Conversa. Totalmente fora do contexto. E chegam com o microfone e perguntam: Jesus Cristo veio em carne ou veio em espírito? E não é isso. Então, quer dizer, se ele falar, não, ele veio em carne, tá bom, quem que está aí? É um anjo? Não tem como, né? Você está entendendo? E o discernimento de espírito? Ficaria não, onde aí? Você está entendendo, Tiago? É difícil, né, irmão? Difícil. Eu já vi muito isso aí. Eu já vi muito. Então, quer dizer, se dizer que vem em carne, então é um anjo que está nele. Se disser que não... É um demônio. E aí é o perigo, tem muita gente colocando esse tipo de experiência acima da escritura. Verdade. É aí que está o perigo. Porque às vezes você vai em algum culto, Tiago, e o pregador trouxe um baita de um ensino. Mas foi 1 hora de ensino bíblico. E o povo ficou quieto ouvindo. Silêncio, se alimentando. Acontece, né? Quantas vezes a gente brincando, nossa, o pessoal começou a comer, ninguém mais fala nada, né? Tá todo mundo em silêncio. Quando você tá comendo, você para e eu sou assim, né? Eu fico me alimentando e olhando e guardando. E aí tem gente que fala, poxa, mas não deu um glória, não teve um movimento, não teve um barulho, não teve um avião, não teve... né? E a pessoa entende que a experiência vale mais do que a escritura. Quer dizer que se não houve um movimento, um batismo, um barulho, o culto não valeu de nada. Muitas das vezes a gente vê um pregador que aí, isso varia muito de pessoas para pessoas, né? Tem aquele que vem com a forma eloquente, não é isso? Tem uma eloquência na forma de falar, de se expressar, isso é natural. Como também tem aquele que já tem uma forma expositiva da palavra. E quantas vezes a gente vai para o culto, a gente ouve aquela palavra e sai dali com aquilo, e durante a semana aquela palavra fica na nossa mente. Sim. E muitas das vezes aquilo vai surtindo um resultado, podemos dizer como se fosse um remédio. Com o tempo, vai trazendo cura para a alma, vai tratando aquilo que precisa ser tratado, porque é exatamente uma mensagem que veio para o nosso coração. A gente ouviu aquilo e entendeu exatamente, e pelo poder daquela palavra, a gente vai entender aonde está errado, o que precisa ser consertado, e trazer o arrependimento, trazer para que se torne esse cara, porque assim, somos melhores? Não somos melhores. Não. Precisamos ser a cada dia. A cada dia precisamos melhorar. E é exatamente isso que a gente faz, é lendo, buscando, precisando, procurando entender a palavra, para ir nos acertando cada dia mais e se tornar um pouco melhor. Sim. Não é isso? Sim. Então a experiência, ela nunca, jamais deve sobrepor as escrituras. Jamais. Tudo que acontece na sua igreja, você precisa analisar na escritura se está de acordo com o que está escrito. Se o seu pastor começou a fazer muito movimento sem pregação do evangelho, sai de lá. Sem alimento? Sem alimento, né? Como é? Você vai na igreja, você vem embora suado. Pula, grita, rodopeia, sapateia. Deixa eu perguntar um negócio para você, querido. O que o pastor acabou de pregar?
Muitas das vezes não sabe. Nem lembro. Nem de tanto que eu lembro pulei. que ouviu, de tanto que pulou. E gritou. Não prestou atenção na palavra. Então, assim, o evangelho moderno tá doente, mas nem todas as igrejas estão. Obviamente, nós não estamos dizendo que isso é generalizado, mas estamos pregando contra quem está banalizando o evangelho. Nossa intenção aqui é realmente expor a pregação verdadeira do evangelho e mostrar que existe sim um jeito certo de viver e de pregar o evangelho. Então, a experiência nunca pode sobrepor as escrituras sagradas. Jamais. Porque assim, viu, Rodrigo? Que fique claro aqui, a gente não deixou de acreditar, tá? A gente claro. crê que Deus ainda opera, tá? Cura, Sim. transforma, tem o poder, pode usar um profeta para levantar, Sim. trazer algo que está escondido ou trazer uma palavra para uma pessoa no oculto ali, tá? Mas assim, o que não dá é para viver nessa questão do oba-oba, Sim. tá? Muitas das vezes é um movimento fora do normal, é um... né? E muitas Porém, coisas não passam do fruto da palavra, né? Exato. E aquilo que o Rodrigo acabou de falar. Veja bem, o pastor está lá pregando, expondo a palavra. Se matando, né? E muitas das vezes a pessoa está glorificando. Não sou contra, tá? Se ele está assim, deu glória, dê aleluia. Porém, se alimenta, ouve aquilo, para que aquilo possa surtir um efeito na vida. Porque muitas das vezes, se a gente for olhar, é uma situação complicada, viu, Rodrigo, no dia de hoje. É umas coisas que está partindo fora do nosso contexto. As pessoas brincando com a inteligência das pessoas, brincando com sentimento, não é isso? Porque muitas das vezes, não é dizer que a gente não crê em profecia, a gente crê sim. Claro. Que Deus usa, tem os seus remanescentes. Vale deixar claro que nós somos continuistas. Isso. Nós acreditamos na continuidade dos dons. Sim, mas o que nos leva a crer é o quê? É brincar com a inteligência das pessoas, tá? Tem uma pessoa muito próxima, viu, que eu conheci, e essa pessoa caiu doente. E questão de poucos dias, essa pessoa foi para a UTI e acabou chegando a óbito. Mas em um culto, um determinado líder chegou na sogra dessa pessoa e disse: olha, Deus manda te dizer que não vai ter luto na sua casa. No outro dia, a sogra está enterrando a nora. Então, vamos dizer, Deus está nesse negócio? Não. Isso é brincar com o sentimento das pessoas. É brincar com a inteligência. O tempo que ele, vamos dizer, uma palhaçada que ele usou para fazer isso, por que não expôs a palavra? Exatamente para a salvação de alma. Reconciliação. Mas o que mais me deixa intrigado é que o povo parece que gosta disso, Rodrigo. O povo parece que tem um fanatismo por isso. Tá vendo que o circo tá montado. Isso é mais um sintoma. Tá Parece vendo que a igreja... mas tá ali. Esses líderes estão atrás de consumidores, não é de discípulo. Infelizmente. Consumidores. Esses líderes procuram pessoas para consumir do dom que ele tem. Não, eu não diria nem dom. É por isso que eu usei aspas. Não, assim, vamos lá no Ska, que o pastor Ska, ele profetiza. Ele vai revelar. Ele vai mostrar o caminho. Quer dizer, enquanto você podia estar em casa lendo a Bíblia, você prefere procurar um cara que você não conhece, você não sabe de onde veio, não sabe se é crente, não sabe se é Deus que levantou ele, mas você vai lá, porque tá um barulhão lá, tá lotando e ele tá revelando. É o tal inchaço. E aí ele entrega esse tipo de profecia, que não vai haver luto, a família se enche de esperança, o luto chega, e aí como que nós vamos explicar para essa pessoa que aquele líder lá não estava pregando em nome de Deus? Como que vamos consertar esse coração, essa mente, essa vida? Mostrar para ela que o luto faz parte da vida, minha querida. Dificilmente, Rodrigo. Vai chegar o seu dia e se fosse hoje, se te pedissem hoje, para onde você iria? Porque às vezes, muitas vezes, a pessoa que é a vítima, como essa sogra, né? Sim. Que É uma vítima, essa palavra é uma vítima. Não tem um conhecimento bíblico. Então, no momento, ela não consegue refutar e ver, não, está errado. Então, o que acontece? Acontece tudo invertido daquilo que esse falso profeta abriu a boca. E a pessoa se decepciona. Acaba abandonando até a fé. Abandonando até as fé, às vezes, bem colocado, Sim. ou
não quer mais ouvir. Porque ela Cria uma revolta, né? cria uma revolta e classifica todos cristãos como aquele Como charlatão. Como charlatão. Exato. É somente mais um. É somente mais um. Então, por isso que convidamos todos a ler a Escritura, a vir ao arrependimento, ler a Escritura. Ter comunhão com Cristo, né, esse cara? ter uma comunhão com o Senhor. Muitas das vezes é complicado, né? Às vezes pela correria do dia a dia, luta, tantas coisas, você parar para meditar um pouco, ler. Mas isso é necessário. É necessário. É necessário. Você É ter o essencial. seu período para você ler, para meditar. E pasme aqui, viu, Rodrigo? Uma coisa que a gente vê. A geração vem. E se um filho não vê um pai de joelho, dificilmente esse filho vai se ajoelhar. Se um filho não vê um pai com a Bíblia aberta, meditando, dificilmente essa criança vai abrir a Bíblia para meditar na palavra. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Porque, Scar, veja bem, eu sou filho de um pastor. E com pouco estudo, tá? Um cara que, tipo, ele dizia que tinha segunda série, porque foi um período na escola ali. Mas, por vezes, um cara que trabalhava à noite. Eu via que ele levantava por volta das 2 horas, almoçava, sentava ali no cantinho dele com a Bíblia na mão. Saudoso irmão Manuel. Rapaz, e assim, dentro daquele contexto dele, eu vou falar pra você, eu tenho saudade. Porque é um homem que tinha uma exegese de um texto, tipo assim, sem muito estudo. Quando eu falo, não é questão teológica, não. O português mesmo, muitas das vezes errava a palavra, tá? Porém, eu não sei te explicar isso, mas assim, tinha uma exegese que assim... O Espírito Santo, né? Muita coisa que trazia. E não estou dizendo assim, pregar heresia, não. Estou dizendo um cara que, tipo, quando a gente começou, eu principalmente, comecei a estudar, foi uma das pessoas que me incentivou. Vai. E, tipo, várias vezes, Rodrigo, quando eu chegava da teologia, ele já tinha ido trabalhar. Porque ele trabalhava no período da noite. Mas no outro dia, sempre quando me encontrava, e aí, como foi? Com a biblinha dele na mão, querendo aprender o que eu aprendi para tentar uma troca. Melhorar. Uma troca de conhecimento. Então, assim, prossigamos em conhecer a Cristo. Porém, é difícil. Uma pessoa que não lê, que não busca, que não tenta meditar naquilo, e aí acaba engolindo tudo que se vê pela frente. E, tipo, muitas das vezes, aquilo que o Scar falou, se frustra. Sim. Não quer mais ouvir ninguém, se afasta do Evangelho e coloca tudo num pacote só. Como se todos os pastores fossem no mesmo invólucro. Patamar. No mesmo patamar. Quando, na verdade, não. Não. Deus ainda tem os seus remanescentes. Sim. Então a gente consegue formular uma pergunta aqui, né? Como é que a gente chegou até aqui? Porque a gente está aqui hoje falando sobre isso, né? O apóstolo João já falava naquele tempo, hoje os falsos profetas ainda estão aí. Como que nós chegamos até aqui? De quem que é a culpa, Scar? A culpa é dos líderes? Dos líderes do próprio povo, dos membros. Tanto dos líderes quanto dos membros? Sim. Vamos abrir o texto? Vamos. Aqui nós... Aqui é argumento e Bíblia, hein? Vamos lá. Tiago? Capítulo de número 3. 3, Versículo 1. Pode ler isso, cara. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Isso é o líder. O líder. Acontece. Eu vejo pessoas hoje O líder. que se converteu ontem. Hoje já é pastor. Difícil. Acontece ou não? Eu vejo Muito, pessoas que... muito. 6 meses de caminhada com Cristo já está discipulando. Para discipular precisa ser discipulado, né? Claro. Então, assim, eu não sei o que ele está discipulando, mas, assim, parece que tem gente que anseia em ser o líder. Para estar na frente. Para estar na frente. O aparecidão, vamos dizer. É isso. O aparecidão. Vamos explicar para ele a responsabilidade que ele tem. Sim. Essa responsabilidade, tanto para quem está ensinando, esse papel está na mão do evangelista, do pastor, do presbítero, do professor da escola bíblica dominical. Dependendo do que você ensinar, que corromper a igreja,
dependendo do que você trazer de heresia, de um ensino não ortodoxo, e se você não se arrepender e não consertar esses erros, infelizmente no dia do juízo, você vai ter mais dura punição do que os outros. Essa é a realidade. A responsabilidade é um pouco maior. A responsabilidade é um pouco maior. O peso é maior. O peso é maior. Então, você que está ouvindo, analise melhor a escritura, leia mais, perca mais um tempo, perca não, ganhe tempo, vamos dizer. Com estudo, aplique a escola bíblica dominical, compre material, estude, porque você não está pregando para uma coisa qualquer, você não está ensinando uma coisa qualquer, você está ensinando a palavra de Deus. Dependendo do que você ensinar, você vai caminhar pessoas. Você vai levar pessoas para o inferno. E ele vai junto com ela. Vai junto com ela, vai padecer junto. Isso que é o texto de Tiago que está dizendo, no capítulo 1, no verso 3, no capítulo 3, no verso 1. É isso que está dizendo. Que se não se arrepender e não voltar na prática ortodoxa da palavra e pregar o verdadeiro evangelho, vai padecer no inferno. Essa é a realidade. Por isso que nós temos que tomar de exemplo, como agora de pouco nosso irmão que Tiago falou, dos bereanos. Sim. Em Atos, né? No capítulo 17, verso 11. Paulo pregava e eles analisavam. Paulo pregava e eles analisavam. Seja assim você também. Eles eram rebeldes, era? Acho que era tudo, né? Rebelde, né? Porque eles, né? Ia contra, né? Tipo, cala a boca, eu vou falar o que eu quero, vocês não falam nada. Não é assim, não. Então, acho que a gente podia aqui, então, assim, deixar aqui um baita de um conselho, né, Tiago? Você que quer ser líder, lê a Epístola Universal de Tiago, capítulo 3, o peso da responsabilidade que cai sobre a sua vida, e você que já é líder e leva uma palavra meia boca, um ensino meia boca para os seus membros, a responsabilidade que você já tem, porque você já é o líder. Sim. Então acho que você precisa buscar um alimento saudável para a igreja. Eu tenho filho, e se eu deixar, eles vão comer tudo que é de ruim. É doce, é biscoito, se você não controlar o que ele vai comer, ele não vai ter o crescimento saudável, vai ter problema de saúde, vai morrer cedo. Então, de fato, eu como um líder, cuidando das minhas ovelhas, eu preciso ter um pasto verde para elas comer, não é verdade? Um alimento que traz uma substância, dá um desenvolvimento, não é isso? É isso. Porque não adianta, Rodrigo, é uma briga, né, para querer ser, para estar. Mas você estando lá, nessa posição colocada, o que é que você tem para oferecer para o rebanho? Sustenta, corresponde a coisa? Por quê? O que a gente vê, cara, muitas das vezes, cargos apadrinhados. Verdade. Sabe? Eu vou deixar um negócio claro aqui. Uma certa feita eu escutei de um grande líder, um cara grande, pastor presidente de igreja. Ele disse nessas palavras para mim, que eu deveria criar vergonha na cara, porque o meu pai era um pastor e eu deveria ser o pastor para assumir a igreja do meu pai. Desculpa. Entendeu. O meu pai me ensinou a estudar, a trabalhar e a sentar tijolo por tijolo. Então ele queria que você praticasse um nepotismo, talvez como ele pratica. Exatamente. Né? É isso. Igreja não é herança de família. Então, tipo assim, na visão desse camarada, eu era a pessoa errada por não estar seguindo, dito, o cargo do meu pai. Agora, vamos entender uma coisa aqui. Imagine eu, Tiago, um cara que nunca passei por um diaconato, nunca fui um presbítero, nunca liderei nada, do nada eu chego a um cargo de pastor. O que eu quero dizer com isso? São problemas e complexidades diferentes. Mas na medida que eu vou subindo um degrau, a responsabilidade vai aumentando, ok? Sim. Como é que eu assumo o topo de uma escada, sendo que eu não aprendi a pisar no segundo e no terceiro degrau, Rodrigo? Não tem como. E assim, vamos aqui para nós. E do que é que me adianta eu estar num topo, dizer, eu cheguei num topo, e o que é que eu tenho para ensinar? De fato, se um dia tiver que chegar, chegaremos, ok? Mas isso é com o tempo. Precisamos chegar com solidez, com estrutura, e não chegar por chegar e não ter o que alimentar.
Porque se a gente olhar para o dia de hoje, é o que o Rodrigo acabou de comentar aqui. A pessoa tem um período curto ali e já quer ser o líder. Sim. Já quer estar à frente. Esse é o pregadorzão. Mas, Scar, e o grande problema é que muitas das vezes a pessoa ela sai aí no sentido do itinerante e tal. Ela joga alguns problemas e sai e deixa os espinhos para o pastor cuidar. É. Porque quando ela vai embora, o espinho fica. E muitas das vezes cria um trauma, cria um problema que o pastor fica ali, ó, tendo que tirar os carrapichos, um a um, tratando, porque muitas vezes não é uma, duas pessoas, às vezes mexe numa estrutura gigantesca. E aí que entra o texto que você leu, Atos 17:11. Acho que vale a pena até a gente ler de novo, porque a culpa é dos líderes, mas os membros Tem que analisar. têm a sua responsabilidade. Vamos lá, digamos assim, a cultura, sim, ela influencia, mas a igreja deve confrontar a cultura. Ó, também. Não é porque todo mundo fez. Eu não sou todo mundo. Exato. Vamos ler 17:11? Aí você lê o texto de Romanos aí? Vamos lá, lê lá. Ó, Atos 17:11, de novo. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, membro, você tem sua responsabilidade, viu? Você não pode ouvir tudo que você está ouvindo e ir comendo e achando que é tudo aquilo. Analise na Escritura. Analise, verifica, confronta, faça análise. Estou falando para você julgar o profeta, não. Mas a profecia deve ser julgada. Sim. Através da Bíblia aqui, ó. Olha no texto. Né? Você é como membro. Se não tiver em conformidade... Pronto. Sai, meu querido. Se a igreja não está pregando o verdadeiro evangelho, sai dela. Sai dela. Você vai no inferno, você vai para o inferno por seguir um falso profeta. Um falso profeta. Um herege. Ah, mas eu não posso julgar. Pode? Pode sim. A palavra do Senhor nos dá autoridade para isso. Não julgar segundo o seu entendimento, mas dentro da reta justiça, que é a palavra de Deus. Exatamente. Você pode julgar sim. Entendeu? Mas é cultura, né? O Tiago que falou. A cultura prevalece ainda a escritura? Ou a escritura prevalece sobre a cultura? Prevalece sobre a cultura. Tem que estar acima. Sempre. Mas sempre. Lê aí. Quando a gente vai para Romanos 12. Vamos lá. Romanos 12, 2. Vamos que nosso tempo está daquele jeito. Vai dizer... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então, entendemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Verdade. E ela tem que estar em primeiro lugar. É isso. Sim. Ah, mas todo mundo está fazendo. Vai não todo mundo. Vai não todo mundo. Tá todo mundo indo. E aí, Rodrigo, a gente vai também? Vai. Ou a gente passa pelo filtro da palavra? E aí? O filtro da palavra, né? É Bíblia. Então, assim, nesse pouco tempo de conversa que nós tivemos, percebemos que existe um evangelho doente. Sim. Percebemos que igrejas estão doentes. E aí eu trago uma pergunta para quem está nos ouvindo e fala, pô, mas eles só estão falando do problema. E a solução? Existe esperança? O biomédico, né, Tiago? O diagnóstico tá na mesa, ó. Tá doente. Scar, tem esperança? Qual que é o remédio? O arrependimento. Tá. Então, se o diagnóstico é sério, Tiago, existe cura. Sim. Qual que é a... Voltar às origens. Ainda a palavra está sobre a mesa. A palavra de Deus. Está disposto. Porque nada me adianta, Rodrigo, eu chegar na minha casa, abrir a Bíblia lá no Salmo 91 e deixar em cima da mesa. 23. Salmo 23, a poeira vai comer. Na verdade, a gente precisa voltar a entender, ler essa cultura, sabe? Não comer o fast food, né? Não é isso? Sim. O miojo, 3 minutos está pronto. Não traz substância. É isso. A gente precisa ainda voltar para o arroz e para o feijão. Para a palavra. Proteína, para a palavra. Muitas das vezes, eu vou dizer aqui, ó, o miojo ele sustenta por um período? Sustenta. Eu não. Eu tenho que comer uns 30 miojos para poder aguentar alguma coisa. Vamos lá. Mas assim, ó, para uma pessoa que está com uma refeição rápida, vai resolver um problema ali? É momentâneo. Momentâneo. Mas começa a comer miojo no almoço, na janta, na segunda, na terça, na quarta, na quinta.
Procura um nutricionista, um nutrólogo 30 dias depois. Como vai estar as proteínas, vitaminas do corpo? Defasada. Verdade. Porque ali você precisa do quê? Carboidrato, proteína, vegetal. Isso é essencial para a sua vida, ok? Então, assim, se eu ficar só atrás do fast food, isso vai me alimentar por um período, mas vai me trazer um problema futuro. Sim. A mesma coisa, a gente voltando aqui para a questão espiritual. Eu posso, chegar ali numa igreja só ouvindo o que tá me Só colocando? uma palavrinha de YouTube, não precisa nem cultuar. Não, mas aí não dá, né? Porque aí tem... Desengrejado, né? Então Se tornar um desengrejado? se tornar um desigrejado, que é um tema para um próximo programa, né? Vamos falar sobre os desigrejados aqui, mas aqui, ó, trazendo a cura para... Sabe que o maior responsável pelo desengrejado é o neopentecostalismo. É o neopentecostalismo, vamos falar sobre isso. Mas aqui, ó, o Tiago trouxe, então, que a cura para esse diagnóstico é voltar às Escrituras. E o texto bíblico diz em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículos 16 e 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Volte para a palavra. Ainda falando do diagnóstico, tem cura? O que a gente precisa fazer para se curar? Temos que voltar ao evangelho. Voltar à palavra. Se arrepender desse mau caminho, dos ensinos falsos, refutar, negar, não aceitar. Nós temos exemplo aqui no Apocalipse 2:5. Vamos lá para o texto. Vamos abrir. Pode ler. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que está acontecendo aqui, nesse texto? A igreja de Pérgamo está sendo atacada por uma seita chamada Nicolaítas. Quem que eram os Nicolaítas? Eles pregavam a doutrina de Balaão, de Jezabel. Uma vida promíscua, libertinagem, uma vida interessada em dinheiro, uma vida depravada. Então aqui, o apóstolo João, com direção do Senhor Jesus Cristo, ele convida a todos a se arrependerem. Se não, tirarei o castiçal se não se arrependerem. Para onde vai se não se arrepender? É para o inferno. Então, com direção do Espírito Santo de Deus, a gente pedindo, Senhor, me guia. Eu quero conhecer mais de Ti. E se arrepende dos seus maus caminhos. É isso. Para que não se venha a padecer. Os Nicolaítas foram uma das seitas, como eu no começo estava falando, do judaísmo, que quis introduzir dentro do cristianismo os costumes judaicos. Aqui também nós vemos aqui os Nicolaítas. Aqui no versículo... no versos 2, no capítulo 2, no 6 a 15. Falando que se arrependam, senão tirarei o teu castiçal. E a condenação é eterna. Então, para que haja cura para esse evangelho doente, precisamos voltar às Escrituras, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos viver um avivamento. E aí eu trago um texto aqui, em 2 Crônicas, é tema de muita campanha por aí, viu? 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Avivamento. Avivamento nada mais é do que arrependimento.
A gente vê muitos movimentos neopentecostais achando que o avivamento é o que acontece lá dentro dos cultos deles. Pula-pula. É o pula-pula, é o barulho, é a entrega de 57 profecias no mesmo culto. É revelação, é anjo, é visão de bola de fogo caindo. Isso não é avivamento. Né? O pastor Josias, ó, o rei Josias, ele toma posse do reinado com 8 anos de idade. Com 16 anos, ele fala o que pro povo? Junta os profetas, junta o sacerdote, junta o povo. Depois de anos, encontraram a palavra perdida no reino, e eles começam a voltar às Escrituras. E quando a Escritura é lida, a Bíblia diz que um grande avivamento houve naquele lugar. Porque eles se arrependeram dos seus pecados, voltaram às Escrituras e começaram a viver o Evangelho saudável. Então isso é avivamento. Arrependimento, postura, caráter de cristão e viver um Evangelho puro e simples na palavra. Nós já vamos indo para o final, que o nosso tempo, eu acho que já está na régua aí. E nós temos um quadro oficial que a gente posta no Instagram. E eu vou passar aqui 30 segundos, hein? 30 segundos cada um para encerrar. O nosso quadro chama Pergunta na Mesa. A gente tem lá, procura o nosso Instagram, Teologia na Mesa, oficial. E a gente sempre posta uma pergunta na mesa. E eu quero deixar aqui uma pergunta sobre o evangelho moderno doente que nós falamos aqui. Vou passar para o Ska primeiro. Ska, 30 segundos. Qual é o maior problema do evangelho moderno hoje? Tirar Jesus do centro e colocar o homem, em vez de um culto cristocêntrico, antropocêntrico. Perfeito. Tiago? Um dos maiores problemas do evangelho moderno hoje, no meu ver, não só o que o Ska falou que também está dentro, mas é deixar as escrituras de lado. Deixar a palavra de lado e voltar mais para o achismo, para o meio cultural, vamos dizer, que está se vivendo no dia de hoje, e deixar de meditar a palavra. Perfeito. Eu compartilho, obviamente, de tudo que vocês falaram aqui, mas o problema do evangelho hoje é eu dar lugar para a minha vontade e não para a vontade do Pai do evangelho. E esse foi o nosso primeiro episódio, hein? O evangelho moderno está doente? Bastante. Igrejas doentes? Muitas. Mas a cura foi apresentada aqui, cara. Palavra, Bíblia e arrependimento. E nós encerramos aqui hoje querendo dizer para vocês que o nosso objetivo não foi querer atacar denominações, não foi querer atacar pessoas, mas mostrar em nós mesmos, à luz da palavra, que o evangelho ainda é vivo, que a palavra é viva e eficaz. Esse foi o Teologia na Mesa, uma Bíblia aberta e a coragem de chamar a verdade pelo nome. Deus abençoe e até a próxima.